Graça e paz, irmãos. Então, nessa sequência do nosso estudo, eu espero que você tenha podido responder aquelas perguntas que nós fizemos. Nós vamos estar considerando o tópico 1, que fala avivamento e a Bíblia. Também o tópico 1.1, o avivamento de 1739, 1.2, o avivamento de 1859 e 1.3, avivamento nos dias de Evan Roberts, 1905. Essa vai ser a sequência nesse nosso segundo vídeo. Então, irmãos, aqui na nossa lição, nós temos o avivamento e a Bíblia. Nós estamos vendo aqui que os avivamentos que marcaram a história da igreja variaram em suas formas, mas mantinham suas características na marca de transformação de comunidades inteiras sob o poder regenerador do Evangelho de Cristo. Então, ao estudarmos essa nossa lição sobre avivamentos da Bíblia, esses relatos históricos que nós temos aqui, nós podemos ver que eles variavam nas suas formas, aconteciam de forma diferente, ora atingindo pessoas de intelecto bem preparada, de estudos, com doutorado, sendo movidas por Deus para levantar esse avivamento, sendo usadas por Deus poderosamente, e também vamos ver que pessoas bem simples, pessoas humildes também, estiveram realizando essa obra promovida pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos estar vendo isso daí, e vamos estar vendo também que, mesmo variando as formas aí, não só na instrumentalidade dessas pessoas, mas também nos relatos bíblicos que nós temos, se manteve aí as mesmas características, com o objetivo de transformar as comunidades. E o agir de Deus era tremendo, irmãos. Quando ocorriam esses avivamentos, as pessoas eram movidas pelo Senhor. Toda a sociedade era atingida de forma sobrenatural. As pessoas choravam, as pessoas se colocavam diante de Deus, querendo verdadeiramente viver uma vida longe do pecado, querendo verdadeiramente viver uma vida próxima do Senhor. E nós podemos verificar isso nesses relatos que nós temos aqui. Então, louvado seja o nome do Senhor por essas ondas de avivamento. Então nós vamos estar vendo aí que verdadeiramente esses relatos aconteceram, e aconteceram para fazer diferença na vida, na história da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e de como Deus verdadeiramente tem cumprido aquilo que Ele tem falado em sua palavra, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O avivamento ele vem com essa mensagem de religar, de estar ligando o homem novamente na sua intimidade com Deus, na sua proximidade com Deus que é real, que é vivo e que é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. 1.1, avivamento de 1739. Tem algumas frases de John Wesley, que eu estive fazendo uma pesquisa aqui, e eu destaquei duas delas aqui. John Wesley foi um dos precursores desse avivamento, de 1739. Ele foi uma das pessoas usadas, poderosamente por Deus para estar movendo vidas a uma aproximação, a uma santificação, a uma volta a esse Deus santo, tremendo e poderoso, e Deus respondia tremendamente. John Wesley falou o seguinte: eu considero todo mundo como minha paróquia. Em qualquer parte que eu esteja, eu considero que é certo, correto, e o meu sagrado dever declarar a todos que estejam dispostos a ouvir as boas novas de salvação. É interessante que John Wesley, a princípio, ele pensava que se pregasse, se falasse somente nas igrejas e tal, alcançando o auditório da igreja. Mas por intermédio de outros testemunhos também de outros homens que faziam ar livres e que pregavam para milhares de pessoas na rua, porque a igreja não comportava um grande número de pessoas. John Wesley viu esse trabalho e ele se sentiu desafiado também, e a partir daí ele passou também a alcançar multidões nas ruas.
trazendo o evangelho para fora das quatro paredes da igreja e alcançando muitas pessoas. E quando esses homens falavam, irmãos, havia um agir sobrenatural, um agir tremendo de Deus, movendo vidas ao arrependimento, à confissão. E uma outra frase de John Wesley é a seguinte: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Olha, irmãos, que coisa tremenda, né? Ele, diante de tudo aquilo que ele via Deus agir, ele pensava o seguinte: olha, se eu tiver 100 homens que só temam o pecado, que não temam nada que porventura venha a acontecer, porque essa é uma realidade espiritual, não é? Quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos o poder de Deus, o agir de Deus, as coisas começam a acontecer. Vem dificuldades, vem lutas, vem provações. Não é fácil, irmãos, a nossa caminhada. Assim como não foi fácil a caminhada do Senhor Jesus Cristo. Assim como não foi fácil a caminhada dos discípulos, quando eles eram perseguidos e mortos, e a única coisa que eles pediam ao Senhor é que o Senhor desse a eles a graça e o privilégio de continuarem pregando o Evangelho para que as vidas pudessem ser mudadas, pudessem ser transformadas. Jesus, lá na cruz do Calvário, sendo humilhado, sendo ultrajado, ele clamava: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele clamava para que as vidas pudessem ser perdoadas e pudessem ser alcançadas. Isaías vai dizer que o Senhor veria o fruto do seu penoso trabalho. E louvado seja o nome do Senhor, porque nesses anos que têm se passado, desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, porque muitas pessoas têm sido alcançadas e muitas ainda podem ser. Então eu achei tremendo assim essas palavras de Wesley quando ele fala: me dê 100 homens que só temam o pecado, que o mundo será abalado. Tomara, irmãos, nós possamos nos apropriar desse testemunho e verdadeiramente, se temermos alguma coisa, que venhamos a temer o pecado e os seus efeitos. Que venhamos a olhar firmemente para o Senhor e nos empenharmos nessa obra tão tremenda e cremos que o nosso Deus, ele tem esse poder. O Senhor fez uma promessa de que nós, como igreja do Senhor Jesus, faremos obras maiores do que as que ele fez, porque agora ele está glorificado, ele está entronizado. Sabe, irmãos, na época de Wesley, a igreja era fria, era formal. Esse é o relato que nós temos nesse histórico aqui de 1739, quando o Senhor promoveu esse avivamento, né? E em seu testemunho, ele chega a declarar que após ser missionário na América por 2 anos, ele voltou se perguntando, ele que foi para converter pessoas, ele fazia a seguinte pergunta: mas quem me converterá? Sabe, se você vê um pouco da história de Wesley, você vai ver que quando ele estava indo para a América, o navio em que ele estava quase que naufragou. E ele estava apavorado, ele estava em pânico, ele estava com medo, pensou que ele morreria ali naquele lugar. Mas ali no navio mesmo ele encontrou pessoas que louvavam e bendiziam ao Senhor. Ele disse: como que vocês podem fazer isso? Ele falou: como que você pode estar com tanto medo assim? Nós temos um Deus. E ele chegou a ser confrontado com isso, porque ele falou: como é que eu posso? Tem pessoas que não temem a morte, tem pessoas que não têm medo. Como elas podem ter essa certeza, essa convicção tão grande dessa salvação delas? Então, ele que foi pregar a salvação, ele chegou lá e se conscientizou de que verdadeiramente alguma coisa precisava acontecer na vida, na história dele. Se você continuar lendo o relato, você vai ver também como que foi importante a epístola de Paulo aos Romanos na vida e na história de John Wesley, para que ele pudesse compreender como que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como que o nosso Deus, ele tem um imenso prazer em tornar notória a sua salvação. E é tremendo, irmãos. Então ele vivia em uma época talvez semelhante a muito daquilo que nós presenciamos no nosso dia a dia, né? Naquilo que acontece. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho do Matos Nascimento ali na televisão, e no testemunho dele ele falava que nos momentos difíceis, depois que ele saiu do auge, né, e ele se decidiu por Cristo Jesus, ele começou a passar por um vale, passando muitas dificuldades, e onde ele encontrava mais dificuldade eram as pessoas da igreja,
que muitas das vezes zombavam, que muitas vezes escarneciam, e ele dizia que às vezes eram pessoas do círculo de oração da igreja, aquelas pessoas que deveriam, né, estar verdadeiramente impactadas pelo poder de Deus e trazendo boa mensagem. Então, às vezes, dentro da casa do Senhor, às vezes as pessoas são confrontadas com a atitude de algumas pessoas que verdadeiramente não têm entregue a sua vida e não têm vivido toda a plenitude, todo o poder de Deus, não têm se deixado transformar por esse poder de Deus e muitas das vezes tem causado dificuldade na vida e na história de muitas pessoas. Sabe, irmãos, nós precisamos de um mover de Deus para que a igreja não esteja fria, para que verdadeiramente nosso testemunho possa trazer impacto na nossa sociedade. E quando as pessoas são confrontadas com isso, que coisa tremenda que pode acontecer na vida, na história da igreja. Então, John Wesley, ele foi ser missionário, foi missionário 2 anos na América, e quando ele voltou se perguntando: quem pode me converter? Como eu posso ser salvo? Louvado seja o nome do Senhor. Que esse questionamento, essa pergunta que ele fazia, era um mover de Deus, já trazendo a ele toda a inquietude por aquilo que acontecia na vida dele, na história dele, na sociedade em que ele vivia, para que verdadeiramente algo pudesse acontecer. Sabe, se porventura você vê alguma coisa diferente acontecendo, que não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com o propósito de Deus, se você olha para a sua vida e você se pergunta: será que verdadeiramente eu sou uma pessoa salva? Saiba que Deus está movendo, o Espírito Santo de Deus está falando com você para que você possa sentir-se incomodado e então está levantando um momento de clamor, e aí Deus pode fazer coisas tremendas como fez nessa época aqui. O movimento dos dias de Wesley, chamado de Grande Despertamento, produziu o metodismo, que espalhou-se pelo mundo todo. Consciência de necessidade de uma vida santa foi a marca distintiva desse poderoso avivamento, em paralelo com a experiência de Isaías, capítulo 6, os versos de 1 a 8. Esse é o texto do chamado do profeta Isaías. Sabe, quando ele se deu conta que ele era um homem pecador e habitava no meio de um povo que era pecador, e o detalhe é que ele fazia parte do povo de Deus, e esse povo que falava coisas que não deveria falar é também o povo de Deus, e ele falou: estou perdido, porque estou contemplando o Senhor, a glória do Senhor. Então a glória do Senhor mexe com a estrutura das pessoas, fazem elas sentir o peso do pecado, não só na sua vida, mas na sociedade em que ela está vivendo. Mas quando o Senhor promoveu ali a purificação do pecado de Isaías e falou: eis que foi tirado o teu pecado, a tua iniquidade, ele então pôde se colocar à disposição do Senhor. Depois de ouvir o apelo de Deus, falando a respeito da necessidade das pessoas, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Também o rei Josias, que encontrando a palavra de Deus, ele pôde promover também um grande despertamento na vida, na história do povo de Deus. Isso está em 2 Reis, no capítulo 23, os versos de 1 a 3, quando o povo se conscientizou de que haveria consequência dos seus pecados. Houve um agir tão tremendo de Deus. Então, irmãos, verdadeiramente nós podemos ver que quando Deus age, coisas tremendas, coisas poderosas acontecem. O avivamento de 1859. Irmãos, sabe, 120 anos se passaram depois de Wesley e tudo aquilo que Deus fez, de todo aquele mover, milhares de pessoas se convertendo ali, e de repente as coisas voltaram ao que era antes. A igreja estava se tornando fria, o pecado estava acontecendo na vida, na história da igreja, da sociedade, as pessoas estavam distantes do Senhor. Mas em 1859, o Senhor começou a agir novamente. Então, 120 anos depois do avivamento de 1789, quando muitos já esfriaram e, consequentemente, o pecado predominava na sociedade, um grupo começou a clamar. Conta-se que um homem distribuiu um cartão convidando pessoas para se reunir em um endereço para orar. No primeiro dia, somente ele estava lá. Mas ele se colocou ali na presença do Senhor, sabe? E com o passar dos dias, as pessoas foram se chegando àquele lugar, porque há um mover de Deus.
Existem pessoas que estão incomodadas com o que está acontecendo, com o pecado, com a frieza, com o distanciamento de Deus. Então, se alguém começar, outras pessoas também têm esse desejo, porque o Espírito Santo de Deus está agindo poderosamente. É necessário que nós tenhamos essa mesma disposição. Então, logo, logo começou muitas pessoas a estar orando juntamente com ele naquele endereço que ele havia indicado. O reverendo Evans conta que pais oravam pelos filhos e filhos pelos pais. Algo tremendo começou a acontecer, né? As pessoas começaram a clamar a Deus e a pedir que Deus estivesse operando. E Deus verdadeiramente opera, irmãos, quando nós clamamos. A terra estava sedenta e o céu derramava bênçãos. As igrejas clamavam, vem Senhor! E Deus parecia replicar, estou indo. Olha que coisa tremenda, irmãos. Nesse ano em que as pessoas começaram a clamar a Deus, elas clamavam para que o Senhor viesse, porque sabe que quando Deus se faz presente, coisas tremendas, coisas maravilhosas acontecem. E quanto mais elas clamavam, elas sentiam a resposta de Deus e o agir tão poderoso de Deus. E elas entendiam que Deus estava verdadeiramente indo e agindo. Havia a harmonia mais doce que já ouvimos. Crianças clamavam por misericórdia e pais agradecendo pela salvação. O som da oração dos ímpios misturando-se com os hosanas dos velhos. Peregrinos, fez-nos esquecer deste mundo aqui de baixo. Então, em meio a tudo aquilo que acontecia, as pessoas nem olhavam para as coisas aqui de baixo, porque elas estavam contemplando coisas tão tremendas, coisas tão maravilhosas que aconteciam. Tem o texto, irmãos, lá de Esdras, no capítulo 10, os versos de 1 a 5. Esdras, capítulo 10, os versos de 1 a 5. Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz-nos, então, as Sagradas Escrituras. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse, Esdras, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, não há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandato do nosso Deus. Faça-se segundo a tua lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo estas palavras, e eles juraram. Então, o povo estava fazendo o que era contrário ao Senhor. Mas Deus agiu poderosamente nessa época de Esdras, e as pessoas sentiram. Ah, irmãos, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Que nós não nos cansemos de falar da sua palavra, de clamarmos por esse agir tão tremendo dele, porque o nosso Deus, assim como ele agiu nessa época no meio do seu povo, o Senhor ele é poderoso para agir também nos nossos dias. E ainda em Neemias, capítulo 8, do verso 5 ao verso 12, diz-nos as Sagradas Escrituras, Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras disse ao Senhor, ó grande Deus, e todo o povo respondeu amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Odias, Maaseias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que
que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, irmãos, quando o Senhor age, que coisa tremenda. Por isso, nós voltando para o texto da nossa lição, né, o verso base: florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará, deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1.3. O avivamento nos dias de Evan Roberts, 1905. Então, passado esse período, 54 anos depois, o país de Gales experimentava uma nova onda de avivamento. Então nós entendemos que, mais uma vez, houve aí um esfriamento, não é? As pessoas acabam se esquecendo da graça, do poder de Deus. A gente até lembra do povo de Israel quando saiu do Egito, não é? Poderosamente, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, né? Até chegar diante do Mar Vermelho e ver que Faraó vinha. Aí eles começaram novamente a se lamentar, e ali houve um clamor de Moisés. E Moisés recebeu a ordem do Senhor: por que clamas a mim? Diz ao povo que marchem. E os egípcios não sabiam quem eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto, e chegaram do outro lado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas na caminhada no deserto, não é? Eles foram esquecendo cotidianamente esse agir tão tremendo desse Deus glorioso, né? E quantas lutas, quantas dificuldades eles passaram. Então aqui mais uma vez, 54 anos se passaram, e o país de Gales estaria experimentando novamente mais uma onda de avivamento. E os seus protagonistas dessa vez eram pessoas simples, pessoas sem preparo teológico, sem liderança na igreja. Foi promovida uma genuína transformação. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Esse nosso Deus, ele é um Deus tão tremendo e tem esse agir tão poderoso. O ambiente de culto era tão bom que as pessoas pediam a preocupação com o tempo dos cultos, que durava até 6 horas da manhã. Então as pessoas nem se preocupavam mais com o tempo, de tão bom que era estar na presença do Senhor, né? Nas livrarias se esgotaram as Bíblias. Não se ouvia palavrões, mas se ouviam louvores a Deus. Os lares estavam cheios de alegres cantos. Então era um agir tão tremendo de Deus, tão maravilhoso de Deus. Um mês depois, irmãos, os resultados perduravam. Bêbados, jogadores estavam livres dos seus vícios. Brigas nas famílias eram encerradas, as dívidas eram pagas, os bares estavam vazios e as igrejas cheias. Louvado seja o nome do Senhor. Esse nosso Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, não é? Aí nós podemos também estar comparando com um texto da palavra de Deus. Desses textos que ele tem colocado aqui, eu quero estar indo para Atos, capítulo 8. Então, Atos, capítulo 8, os versos de 4 a 8. Diz-nos as Sagradas Escrituras: entremente os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões entendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Como não podia deixar de ser, o avivamento gerou missões transculturais de grande alcance. Nasceu a missão para o interior da China. Spurgeon já estava sendo usado pelo Senhor. Moody também na Alemanha, na Índia, na África do Sul, na Indonésia, nas Índias Ocidentais. O agir tremendo e poderoso do nosso Deus. Irmãos, quão tremendo é esse nosso Deus. Encerrando esse primeiro tópico da nossa lição,
eu, como disse, quero estar deixando algumas perguntas. Depois eu vou estar colocando no zap para os irmãos. Então, a primeira pergunta. Considerando o primeiro tópico, os avivamentos que marcaram a história da igreja variavam em suas formas. Porém, qual características que se mantinham? Então, na lição você vai encontrar essa resposta. A segunda pergunta. Em relação ao tópico 1.1, o avivamento de 1789, o que desejou John Wesley inconformado? Ou melhor, desculpe, o que deixou John Wesley inconformado? Então, no tópico 1 você vai encontrar essa resposta. A terceira pergunta. Considerando o relato de Evan Jones no tópico 1.2, o avivamento de 1859, cite a cena que mais chamou a sua atenção e diga por quê. Então tem um relato lá daquilo que estava acontecendo. Então o que chamou a tua atenção ali? Cite essa cena e diga por que chamou a tua atenção. E a quarta pergunta. Considerando no tópico 1.3 o avivamento dos dias de Evan Hopkins, 1905, o que foi gerado pelas ondas de avivamento? Então lá no 1.3 você vai encontrar essa resposta. Eu espero que esse primeiro tópico da nossa lição tenha sido grande bênção na sua vida, na sua história, e eu espero que você possa estar compartilhando conosco essas perguntas, as suas respostas, também outras coisas que te chamou a tua atenção. Afinal de contas, a Escola Bíblica Dominical, não é? Você pode participar e enriquecer também a vida de cada um dos irmãos. Deus continue nos abençoando. Daqui a pouco estaremos fazendo o terceiro vídeo desse nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Não perca!